Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br para mais uma aula de Direito Constitucional. E agora a gente vai conversar sobre o Senado, aula 22, vinculada ao Poder Legislativo e à organização de poderes. Eu falei para você que a organização de poderes é um tema muito grande. Agora, Senado. Na aula passada a gente assistiu e conversou sobre a Câmara dos Deputados. Senado, artigo 52, a gente vai falar das competências do Senado. Já falamos das competências do Congresso Nacional, aquelas que há participação do Presidente da República no artigo 48. Falamos das competências privativas do Congresso Nacional no artigo 49. Falamos das competências de convocação e requisição previstas no artigo 50. Depois falamos da Câmara dos Deputados e agora a gente vai conversar sobre o Senado. Bora lá? Bora estudar um pouquinho mais de constitucional com cabeça? Então vamos lá! Senado, competências privativas previstas no artigo 52. Por que privativas? Porque não tem participação do Presidente da República. O Presidente da República não mete a colher nas conversas do Senado. Ele mete a colher nas conversas do Congresso Nacional lá no artigo 48. Agora, no 52, nem pensar. No 51, quando fala da Câmara dos Deputados, a mesma coisa, ele não pode se manifestar. São competências privativas, mas na verdade elas têm características de competência exclusiva. Por que exclusiva? Porque são indelegáveis. O Senado não pode passar suas competências para a Câmara dos Deputados. Então, meu amigão, você podia fazer a seguinte anotação aí no seu material, né? Aqui, ó. Vamos lá, para facilitar a nossa vida, né? Artigo 48, artigo 49, artigo 51 e artigo 52. Aí você faz o seguinte, ó, privativa, privativa, privativa. Não tem participação do Presidente da República. Não tem participação do Presidente da República. Aqui eu tenho uma competência compartilhada. Por que compartilhada? Porque eu tenho o Congresso Nacional mais o Presidente da República. Aqui, ó, no 49... é privativa de quem? Do Congresso Nacional. No 51, privativa de quem? Da Câmara dos Deputados. No 52, privativa de quem? Do Senado. Isso aqui é importante para você na hora da prova. Por que é importante? Porque de repente o examinador solta lá na prova. Ah, a competência do artigo 52 ela é privativa da Câmara. Não, peraí, 52 é do Senado. Ah, a competência do artigo 48 do Senado. Está errado, não é do Senado, é do Congresso Nacional. Ah, beleza, então vamos lá. A competência do artigo 48 do Congresso Nacional é uma competência privativa. Não, por quê? Porque a privativa está aqui, ó, no 49. Grava esse esquemazinho, memorize isso. Isso pode te ajudar numa questão. Você vai perder quanto tempo para fazer isso? 5 minutos. Uma questão aprendida, gravada, discutida e tratada e acertada por 5 minutos de estudo, isso não tem preço. Não tem preço nenhum. E o seu concorrente vai errar. Claro que vai. Porque ele não se preocupa em analisar esses detalhes da Constituição. Então a gente está aqui no 52 falando da competência privativa do Senado, que é indelegável e tem características de exclusividade. Essas competências do 52, elas são resolvidas por meio de resolução. Existe o decreto legislativo? Sim, nós temos o decreto legislativo, usado pelo Congresso Nacional. E as resoluções utilizadas pela Câmara e pelo Senado, separadamente, cada um deles usa uma. Vamos falar então das competências do Senado. A gente viu as competências da Câmara, privativas, e agora vamos falar das competências do Senado. Cada uma delas, ponto a ponto.
Olha só a primeira qual que é a mais importante de todas. Processar e julgar o presidente da República e o vice-presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza conexos com aqueles. Então vamos entender isso aqui, né? Processar e julgar o presidente da República e o vice-presidente nos crimes de responsabilidade. Ponto. Isso aqui é o impeachment, né? É a competência para julgar até aqui, ó. Vamos separar aqui, ó. Fazer uma separaçãozinha. Isso aqui é a competência do impeachment, que a gente acabou de viver poucos meses atrás. Mas só julga presidente e vice-presidente? Na verdade, o vice-presidente não julga. Por que não julga? Porque não tem previsão. Não existe previsão do vice-presidente praticar crime de responsabilidade. O Brasil só tem previsão de que o presidente da República é que pratica crime de responsabilidade. Aqui eu tenho uma previsão de competência, mas eu não tenho crime. Não adianta nada eu ter competência para julgar e não ter crime para julgar. Entendeu? Então, o Senado aqui ele tem competência para julgar o presidente da República e o vice. Acontece que a legislação brasileira só prevê crimes de responsabilidade para o presidente. Não prevê para o vice. Além disso, eu posso julgar ministros de Estado por crime de responsabilidade, comandantes das Forças Armadas por crime de responsabilidade no Senado, desde que os atos deles sejam conexos com os atos do presidente. Então vamos lá, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Crime de responsabilidade. Julgamento. Senado. Quem pode ser julgado? Quem é que pode ser julgado? Presidente da República, vice-presidente, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas. Beleza? Tudo bem? Acontece que a Lei 1079 de 50, mais o artigo 85 da Constituição Federal de 1988, só prevê crime de responsabilidade para o presidente da República, não prevê para o vice. Tudo bem? Aí a Constituição fala, deixa eu arrumar isso aqui para eu poder fazer uma anotação. A Constituição fala que ministros de Estados e comandantes das Forças Armadas também podem ser julgados pelo Senado por crime de responsabilidade. Mas quando? Quando ministros de Estados, quando ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas praticarem atos conexos, ou seja, ligados aos atos do presidente da República. Então, quando o presidente da República praticar um ato de crime de responsabilidade administrativa previsto na Lei 1079 de 50, ele vai ser julgado pelo Senado. Mas e se o presidente não agiu sozinho? Ele agiu em parceria com o ministro de Estado de Fazenda.
Então eu tenho um ato do ministro de Estado que é conexo a um ato do presidente da República. Então os dois serão julgados pelo Senado por crime de responsabilidade. E aí vai precisar, obviamente, de autorização da Câmara dos Deputados para iniciar, né? Que é aquela competência privativa da Câmara no artigo 51, tá bom? Beleza? E se o presidente da República praticou um ato junto com o chefe da aeronáutica, o comandante-chefe da aeronáutica? Os dois vão para o Senado. Beleza? Agora um outro exemplo. Comandante da Marinha praticou um crime de responsabilidade administrativa previsto na Lei 1079. Ele vai ser julgado por quem? A cabeça pelo Senado, mas eu disse que foi só o comandante da Marinha. Eu não falei que foi o comandante da Marinha conexo com o presidente da República. Perceba que para estas duas figuras serem julgados no Senado por crime de responsabilidade administrativa, é necessário que o ato deles tenha sido praticado em parceria, em concurso de pessoas com o presidente da República. Sozinhos, eles não são julgados pelo Senado. Não há essa competência. Quem mais pode ser julgado pelo Senado por crime de responsabilidade administrativa? Olha só quem que aparece na lista. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, todos eles podem ser processados por crime de responsabilidade administrativa no Senado. E nesse caso, precisa de autorização da Câmara dos Deputados? Não. Para eles, não. Precisa de autorização da Câmara dos Deputados para o presidente da República. E para o presidente da República e também para ministros de Estado ou comandantes da aeronáutica, quando essas três figuras praticam atos em conjunto. E aí vai todo mundo ser julgado no Senado. Ah, mas eu só tenho um ministro de Estado praticando crime de responsabilidade. Tudo bem, então ele vai ser julgado por crime de responsabilidade, mas não é necessária a autorização da Câmara dos Deputados. Tá bom? Beleza? Sussa? Tranquilos? Então vamos para frente. Aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados, no caso estabelecidos nesta Constituição. Por exemplo, coube ao Senado aprovar a escolha do presidente da República de nomear o ministro Alexandre de Moraes para ocupar o cargo de ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. O Senado teve que avaliar o nome dessa pessoa, verificar se ele tinha idoneidade moral e um notório conhecimento jurídico para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Complicado, né? Cabeça, mas peraí, esses caras do Senado não são os mesmos caras investigados na Operação Lava Jato? O presidente que indicou não é o mesmo presidente da República que foi citado mais de 50 vezes na Operação Lava Jato e já admitiu publicamente que ele pediu ajuda financeira para o Odebrecht? Esse ministro nomeado para o Supremo é o mesmo cara que era ministro da Justiça e era o cara da segurança pública do presidente da República? E ainda assim ele foi nomeado e aprovado para ser ministro da corte mais importante do país? Pô, cabeça, vou parar de estudar, vou ser político. É, meu amigão, mas é aquela história, né? Que entra no chiqueiro para pegar o porco, vai se sujar de lama. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula. E nós aqui da La Concursos fizemos uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal, artigo por artigo,
gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da LAC Concurso para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.